Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao nosso estudo bíblico de hoje, onde nós vamos para o capítulo 5 do livro 1 Samuel, capítulo 5. 15 minutos apenas, fique comigo, compartilhe, para que mais pessoas se unam a nós. E se você está chegando agora, nós estamos no início do capítulo do livro de Samuel. Minha proposta aqui com você, que eu renovo, é 15 minutos por dia com a palavra de Deus, sempre um vídeo aqui, e nós vamos tentar todos os dias, já de manhãzinha cedo, por volta das 7 horas, nós já estarmos com os nossos vídeos aqui para que você possa passar aquele dia e aproveitar e ler e fazer a sua oração. Então, o meu convite a você é esse, né, para que você possa fazer essa experiência de rezar com a palavra de Deus, 15 minutos por dia, um capítulo por dia. Então, busquemos essa fidelidade, né? Pouco tempo, 15 minutos no seu dia, 24 horas, acorda um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais tarde e pega a sua Bíblia, passa uma canetinha naquilo que Deus fala com você e assim a gente vai caminhando, buscando fazer a vontade do Senhor. Então vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde sobre nós com tua graça, Espírito Santo, ilumina o nosso coração. Vinde, vinde, Espírito Santo. Muito bem, capítulo 5 do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 5. Os aborrecimentos dos filisteus com a arca, né? Bem, nós estamos vendo aqui que a arca foi tomada pelos filisteus, né? Em uma das guerras, a arca, além de vencer Israel, eles tomaram a arca. Assim que os filisteus se apossaram da arca de Deus, levaram-na a Ebenezer, a Azoto. De Ebenezer a Azoto. Veja, é uma das 5 cidades filisteias, né? Os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram no templo de Dagon e a depositaram ao lado de Dagon. Quando os azotitas, veja, Dagon era um falso deus, era um Baal, era um deus pagão. Eles levaram a arca para esse templo. Quando os azotitas se levantaram na manhã do dia seguinte, eis que Dagon estava caído para a frente, por terra, diante da arca de Yahvé. Tomaram Dagon e o puseram novamente no seu lugar, uma estátua, né? Aquele deus. Mas quando se levantaram muito cedo na manhã seguinte, eis que Dagon estava caído para a frente, por terra, diante da arca de Yahvé. A cabeça de Dagon e as 2 mãos cortadas jaziam à entrada. A estátua caiu e quebrou. Somente Dagon permanecia no seu lugar. Por isso o sacerdote de Dagon e todos os que entraram no seu templo não pisam no limiar de Dagon em Azoto até o dia de hoje. Então veja, era muito difundido no Oriente Antigo essa questão de pisar por cima da soleira, considerada a habitação dos espíritos, né? Então tem essa realidade aqui meio irônica, uma explicação irônica, né? Porque eles se prostraram e caíram ali sobre Dagon, eles pulavam para não pisar no seu Deus, né? A mão de Yahvé pesou sobre os azonitas e os afligiu com tumores em Azoto e seu território, né? Então havia aqui, Deus fez cair sobre aqueles homens uma doença terrível, né? Quando os habitantes de Azoto viram o que lhe acontecia, disseram: não fique conosco a arca de Deus, do Deus de Israel, porque a sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagon. Mandaram então procurar e reunir junto deles todos os príncipes dos filisteus e disseram: que devemos fazer com a arca do Deus de Israel? Os príncipes disseram: a arca do Deus de Israel seja levada a Gate. E levaram a arca de Deus, do Deus de Israel. Mas logo que a levaram, a mão de Yahvé caiu sobre a cidade e houve um grande pânico. Os homens da cidade foram afligidos, do maior até o menor, e lhes saíram tumores. Deus é Deus.
Deus é Deus. Caiu sobre aqueles que estavam fazendo coisa errada uma enfermidade, um castigo. Vamos lá. Enviaram então a arca de Deus a Acaron, e assim que a arca de Deus ali chegou, os acaronitas gritaram dizendo: trouxeram a arca de Deus de Israel para me fazer perecer, a mim e a meu povo. Então mandaram procurar e reunir todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca de Deus de Israel, que retome o seu lugar e não mais me destrua a mim e ao meu povo. De fato, um grande medo da morte se sentia em toda a cidade, tanto pesara a mão de Deus ali. Aqueles que não morriam eram afligidos com tumores, e o grito de aflição da cidade subia até o céu. Ou seja, veja o que aconteceu. A arca de Deus foi tomada e foi colocada num templo pagão. E começou a acontecer várias situações. O Deus pagão se dobrou diante da arca de Deus, a arca da aliança. Começou a ficar pessoas doentes. Eles então tiraram a arca de Deus e levaram para outro lugar. Aqui não. E falaram: aqui não. Então vamos fazer o quê? Vamos devolver isso. A gente não quer. Por quê? Porque pesava um espírito de morte. Deus mesmo voltou. Ninguém foi lá como um salvador resgatar a arca da aliança. O próprio Deus. Ele tem o seu jeito, minha gente. Ele tem o seu jeito. Deus é Deus. Ele sabe como fazer as coisas. Confiemos nele. Ele não cabe na nossa cabeça. Versículo 1, capítulo 6. Vamos já adentrar nessa realidade. Vejam. Para mim fica muito clara essa experiência aqui do capítulo 5. Essa coisa que a presença de Deus ela já incomoda os maus. A presença de Deus dá luz, dissipa as trevas. A presença de Deus faz com que as coisas caminhem na vontade dele. Então, o que é que nós devemos fazer? Buscar estar na presença de Deus e sermos presença de Deus onde estivermos. Não tenhamos medo daqueles filhos das trevas que vão para as seitas, para as falsas religiões. A gente tem medo quando alguém faz uma macumba, alguma coisa desse tipo. Mas eles devem ter medo da gente, no sentido de que nós somos filhos da luz. Sejamos de Deus. Sejamos de Deus, rezemos com fé, sem receio, sem medo, porque Deus é maior do que todas as coisas. Então, quando Deus está, o mal vai embora. O mal vai embora. Essa é a experiência que eu entendo por esse capítulo 5. Já que nós temos tempo, vamos para o capítulo 6? Continue comigo. A arca de Yahvé esteve 7 meses na terra dos filisteus. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos e lhes perguntaram: que devemos fazer com a arca de Yahvé? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam: se quereis devolver a arca de Deus de Israel, não a envieis vazia, porém mandai com ela uma reparação. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: qual deve ser a reparação que lhe pagaremos? Responderam-lhes: de acordo com o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porque foi a mesma praga para vós e vossos príncipes. Fazei imagens dos vossos tumores e imagens dos vossos ratos que devastaram a terra e dai glória ao Deus de Israel. Então, a expressão aqui convida os filisteus a reconhecerem o poder do Deus de Israel, bem como a própria falta deles. Talvez ele alivie a sua mão de cima de vós, de vossos deuses, de vossa terra. Porque endurecereis o vosso coração, como fizeram os egípcios e os faraó? Porventura, depois de Deus ter caçoado deles, não os deixaram partir? Agora, pois, tomai e preparai um carro novo e 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha ainda sido posta a canga. Atrelai as vacas no carro e mandai os bezerros de volta ao curral. Tomai então a arca da Yahvé e colocai-a no carro. Quanto aos objetos de ouro que lhe trouxestes como reparação, colocai-os num cofre ao lado da arca.
Vós a enviareis e ela partirá. Depois observareis se ela sobe para Bet-Sames, tomando o caminho do seu território. Então foi ele quem nos causou este grande mal. Senão saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e o que nos aconteceu foi acidental. Ou seja, olha, mande embora a arca com reparação, não de mãos vazias, para que esse Deus que nos castigou retire sua mão de castigo sobre nós e gere cura e permita-nos ser curados. Façamos isso, porque esse Deus é poderoso. Aprendamos com os egípcios. Eles não aprenderam, eles foram infiéis, sofreram muito, mas nós não precisamos sofrer como eles sofreram. Então a mão de Deus é poderosa, então vamos mandar de volta essa arca, com toda a dignidade. E quando essa arca chegar em tal cidade, nós vamos começar a ver a cura acontecendo em nós. E aí nós saberemos que de fato foi a mão de Deus que pesou sobre nós. Mas se não acontecer essas curas, nós saberemos que foi acidental que aconteceu. Assim fizeram, versículo 10. Tomaram 2 vacas com cria e as atrelaram ao carro, mas deixaram os bezerros no curral. Puseram a arca de Yahvé no carro e também um cofre com os ratos de ouro e as imagens de seus tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho de Bet-Sames e mantiveram no Mugim, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus as seguiram até o território de Bet-Sames. Estavam os de Bet-Sames fazendo a cega do trigo no vale, quando olharam e viram a arca e se alegraram ao vê-la. O carro chegou ao campo de Josué de Bet-Sames e parou no lugar onde havia uma grande pedra. Racharam a madeira no carro e ofereceram as vacas em holocaustos a Yahvé. Os levitas tinham descido a arca da aliança e o cofre que estava ao lado dela e que continha os objetos de ouro e tinham depositado tudo sobre a grande pedra. Naquele dia o povo de Bet-Sames ofereceu holocausto de sacrifício a Yahvé. Os 5 príncipes dos filisteus viram isso e voltaram a Acaron no mesmo dia. Ou seja, Bet-Sames já era uma cidade de Israel. Aqueles homens pegaram aquele arca da aliança, se alegraram, pegaram as vacas, fizeram holocaustos e introduziram novamente a arca de Deus no povo de Israel. Os tumores de ouro que os filisteus levaram em reparação a Yahvé foram um para Azoto, um para Gaza, um por Azoto, um por Gaza, um por Ascalon, um por Gate e outro por Acaron. E ratos de ouro em número igual a toda a cidade dos filisteus, a dos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as cidades abertas, e até a grande pedra, onde se depositou a arca de Yahvé. Ainda hoje ela está no campo de Josué de Bet-Sames. Essa grande pedra, né? Deus feriu algum dentre os homens de Bet-Sames, pois eles tinham olhado o interior da arca de Yahvé. Ele feriu entre o povo 70 homens, 50 mil homens, né? O povo ficou de luto porque Yahvé lhe tinha dado tão duro castigo, né? Depois dos filisteus, os israelitas experimentaram quão temível é a arca para quem não a respeita. Então, alguns homens não respeitaram a arca e foram feridos. Assim como os filisteus, o povo de Israel também foi ferido porque não respeitou a arca da aliança. Versículo 20. Então os habitantes de Bet-Sames disseram: quem poderá estar de pé na presença de Yahvé, esse Deus santo? Para quem irá ele agora, saindo daqui? Enviaram então mensageiros aos habitantes de Cariat e Arim, né? Cidade também chamada de Baala, cidade em que permanecerá a arca até que Davi a leve para Jerusalém. Com essas palavras: os filisteus restituíram a arca de Yahvé, descei e fazei-a subir até vós. E assim aconteceu, né? Os habitantes de Cariat e Arim vieram e fizeram subir a arca da aliança, conduziram-na à casa de Abinadab, no oiteiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca de Yahvé. Veja, o retorno da arca da aliança. Deus retorna. E ali é preciso fazer uma devoção. O que é que fica para mim essa experiência? Né? O que é que fica para você? Deixa aqui nos comentários. E até amanhã. Sejamos fiéis.